Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou Andreia Rato. Hoje temos connosco um convidado especial, Hugo Madeira, um especialista, um apaixonado por comunicação, por voz. Olá Hugo, muito bem-vindo e desde já obrigada por estares aqui connosco. Olá a ti, olá a todos e obrigado pelo teu convite e parabéns mais uma vez aí pelo teu cenário tão giro e por outros episódios que já fui acompanhando. Muito interessante, é um tema que me diz muito, a autenticidade. Também dei o teu convite e espero que possamos ter aqui uns minutos produtivos, acredito e sei que sim, e vamos estar aqui com certeza para acrescentar ao máximo a quem nos possa ver. Certamente. Até porque nós temos aqui dois canais. Temos o podcast, que é através da nossa voz, e depois também vamos ter no canal do YouTube o nosso vídeo. Portanto, há quem nos possa mais tarde ver também e assistir a esta nossa conversa no YouTube. Gostava muito que te apresentasses aqui às pessoas que nos estão a ouvir e que depois nos vão ver. Quem és tu, o que fazes concretamente, qual é a tua área essencialmente de atuação. Fala-me um bocadinho de ti, por favor. Sim, então, para começar, para quem possa não me conhecer, meu nome é Hugo Madeira, sou coach e mentor de comunicação e voz, especificamente, que é um ramo que derivou da terapia da fala, voz e comunicação. A minha licenciatura de base, tirei terapia da fala, voz e comunicação no Instituto Politécnico do Porto e depois comecei a perceber na PNL, Programação Neurolinguística, chegou à minha vida em 2011. A partir daí eu percebi que aquilo que eu aprendi e que era mais direcionado para a patologia, por exemplo, para pessoas que tinham problemas de linguagem pós-AVC, ou pessoas que tinham gaguez, ou pessoas que tinham problemas de voz ou de dicção, etc. que isso podia ser usado para adultos como eu, como tu, como todos nós, que apenas querem ter melhores resultados na sua qualidade de vida a nível das interações, a nível da confiança, segurança, assertividade, que passam em entrevistas, em lives, em apresentações, formações, e pronto, e tirei uma certificação específica em coaching de comunicação e voz, que é específica para terapeutas da fala, fonoaudiólogos no caso do Brasil, logopedas no caso de Espanha, que foi uma certificação trazida de Barcelona. Ou seja, há pessoas que, lá está, tiram uma certificação de coaching, depois especificam-se em determinadas áreas. Eu também tenho essa certificação, de life coaching, digamos assim, mas tenho uma certificação específica em coaching de comunicação e voz. Ou seja, isso pode fazer diferença para algumas pessoas. Eu costumo dizer que, digo sempre às pessoas que tanto começam os processos individuais como o programa Comunicação Vencedora, que é o nosso programa mensal de mentoria, que temos as vagas esgotadas já para maio. Aliás, eu acho que temos uma vaga apenas disponível para maio, vai começar dia 4 de maio. E digo sempre, não interessa nada o que é que eu faço, estou a ser coach, estou a ser mentor, ou terapeuta, ou PNL practitioner, isso não interessa nada. Interessa que eu vou ajudar aquela pessoa no máximo que eu posso e sei de toda a experiência que eu tive. Então é esse o meu propósito. E finalizando aqui esta apresentação, eu posso dizer que tenho clara a minha visão. A minha visão é que todos possamos fazer a nossa voz ser ouvida, porque por acaso não tenho aqui o meu copo, mas eu tenho um copo que diz mesmo: todos temos uma voz que merece ser ouvida. E o meu lema, a minha missão é poder ajudar-te, a ti que estás a ver isto, e às pessoas que acompanham maioritariamente pelo Instagram, pela hugomadeira.pt, ajudar-te a comunicar com mais segurança, confiança, assertividade, sem perder a autenticidade, precisamente. Por isso é com prazer que estou aqui, porque falar de autenticidade é uma coisa que me diz muito. E mais uma vez, obrigado a ti por estarmos aqui. Nada. Então, olha, vamos já pegar aí nessa palavra que nos diz tanto, não é? Autenticidade. De que forma é que tu vives a tua autenticidade? Ou o que é para ti a autenticidade? Olha, ontem, por exemplo, nem de propósito estar a fazer isto, no dia seguinte a uma live que eu dei sobre assertividade. E assertividade, eu consegui ser assertivo, implica que eu consiga respeitar os valores, as opiniões, as necessidades do outro, mas também respeitando as minhas próprias visões, as minhas próprias necessidades, os meus próprios desejos, as minhas próprias opiniões, os meus próprios valores. Eu acredito que a autenticidade é
quando nós, na nossa comunicação, na nossa forma de ser, não adotamos nem aquele perfil passivo de eu sei que se calhar eu não concordo com isto, ou eu sei que eu tenho uma opinião, ou eu sei que a minha voz merecia ser ouvida aqui porque eu tenho experiência, tenho conhecimento, mas eu opto por estar calado. E opto por não expressar de facto aquilo que eu sou, por medo do julgamento, medo de não ser bom o suficiente, por querer ser amado, apreciado, querer que os outros gostem de mim. E eu acredito que ser autêntico é poder agir de uma forma que vai de facto de encontro aos nossos valores, àquilo que nós acreditamos, àquilo que são as nossas necessidades e os nossos desejos, mas sem violar também a opinião, a necessidade, o valor do outro. Ou seja, de uma forma respeitosa, porque eu acredito que ser autêntico também não é ser estúpido, não é? Ou ser... e agora sou autêntico e digo o que me apetece, à hora que me apetece, e quem não está bem que se me diz. Não, isso é ser agressivo, é diferente. Não é? Então acredito que sermos autênticos é fazermos a nossa voz ser ouvida em qualquer situação, porque acreditamos que aquilo que eu sinto é válido, aquilo que eu penso é válido, mas isso não anula também o que é que o outro possa pensar, o que é que o outro possa sentir, o que é que o outro possa achar, porque os outros são diferentes de nós e têm direito também à sua autenticidade, desde que essa autenticidade não viole, não desrespeite também o meu espaço e aquilo em que eu acredito. Então eu acredito que ser autêntico é fazer a nossa voz ser ouvida num patamar que também não desrespeite aquilo que o outro acredita. Então acredito sempre que podemos ser assertivos e autênticos na nossa comunicação, e muitas vezes não o somos, ou por falta de confiança, ou por falta de autoestima, ou porque lá está, acreditamos que se calhar não merecemos ou não temos suficiente conhecimento para, ou não merecemos, por uma série de fatores, anulamos a nossa autenticidade. Especialmente muitas pessoas com quem eu trabalho, precisamente, ou maioritariamente posso dizer assim, não vou estar aqui a fazer uma percentagem, mas muitas das pessoas com quem eu trabalho deixam de expressar a sua autenticidade muito por medo do julgamento, muito por problemas de autoconfiança, de segurança na hora de fazerem a sua voz ser ouvida. Eu acredito que esse trabalho é aquilo que desbloqueia a nossa autenticidade. Olha, é curioso porque eu estava a te ouvir a falar e surgiram aqui vários temas que eu gostaria de abordar aqui contigo. Nós somos uma comunicação que não é só a nossa voz, portanto tudo à nossa volta, a nossa postura, a nossa forma de gesticularmos, a nossa imagem, tudo isto é uma comunicação. E acreditas, ou eu gostava de saber a tua opinião, o que é que tu consideras, ou de que forma é que tu vês a nossa postura de comunicação influenciando o outro na sua comunicação também, mas não perdendo a nossa autenticidade e ajudando o outro a descobrir a sua autenticidade também nessa mesma comunicação. Sim, olha, excelente, porque uma das coisas que trabalhamos no programa de Comunicação Vencedora, especialmente no módulo 3, é bases e chaves para uma comunicação eficaz. E há coisas que se calhar, por exemplo, uma das bases para uma comunicação eficaz é como é que tu usas as tuas mãos, porque eu tenho uma frase que diz: quando eu não vejo mãos, eu não vejo intenção. As mãos passam grande parte da intenção. Só que há pessoas que naturalmente, no seu perfil de personalidade, têm tendência a gesticular mais. E há outras que têm tendência a gesticular menos. E isso é um padrão. Ou seja, se eu sou uma pessoa mais analítica, se eu tenho um perfil de personalidade mais cauteloso, isto não entrando aqui em pormenores sobre a DISC, mas há pessoas que são mais dominantes, mais extrovertidas, há outras que são mais estáveis, mais cautelosas. Eu tenho de perceber qual é o perfil de personalidade desta pessoa, porque eu não vou dizer a um cauteloso que de repente vai estar ali, parece os italianos, a falar mamma mia, mamma. Ok, há culturas e há pessoas, há perfis de personalidade que têm naturalmente um tipo de comunicação não verbal específico. E não há certo nem errado. Agora, o que
muitas vezes se faz é dentro da autenticidade de cada um, dentro do perfil de personalidade de cada um, dentro daquilo que é aceitável e dentro daquilo que vai respeitando precisamente a base da personalidade da pessoa, é usar de forma criteriosa, cirúrgica, específica e com estratégia dentro daquilo que faz sentido para a pessoa. E no programa, por exemplo, o que fazemos é um treino em que a pessoa vai se sentindo confortável, percebendo o que é que faz sentido para si, aplicar, mas não deixando de ser quem é, porque não faz sentido nenhum se eu sou uma pessoa a nível de personalidade mais calma, mais tranquila, se tenho uma voz que vai ressoar mais, uma voz mais grave, se falo num ritmo mais lento, eu não vou dizer a esta pessoa, não, tu não podes falar nessa velocidade, tu não podes falar nesse ritmo. Não. Agora, o que vamos ver é que, tal como num carro, por exemplo, nós não andamos sempre à mesma velocidade, porque depende da pressa que temos, depende do estado do piso, depende do carro em que estamos, depende do trânsito, depende de muitas coisas. Então, dependendo do contexto, dependendo da situação, provavelmente vai fazer sentido. Se eu falo num ritmo mais lento, há momentos em que eu vou ter de acelerar para tirar aquela parte importante do padrão. Tal como se eu tenho tendência a falar mais rápido, há momentos que eu vou ter de desacelerar. Porque senão eu vou estar a dizer que tudo aquilo que eu estou a dizer, eu vou estar a demonstrar que tudo aquilo que eu estou a dizer tem a mesma importância. E não. Porque há mensagens-chave, nós somos, digamos que nós somos limitados, não é? Todos nós. Porque este podcast, imaginem que este podcast vai ter 20 minutos ou 30 minutos. O que as pessoas no final vão reter é 2 ou 3 mensagens-chave. Não é muito mais que isso, nós não nos lembramos das palavras. Se eu estiver aqui a falar durante 30 segundos, ou tu ou alguém durante 30 segundos, e pedirmos a seguir à pessoa para repetir, a pessoa não se vai lembrar das palavras, não vai conseguir repetir. Nós temos essa capacidade mais ou menos limitada, mas podemos, dentro da nossa autenticidade, utilizar estratégias para, sem deixar de sermos quem somos, sermos mais específicos, mais estratégicos e mais eficazes a conseguir comunicar, mas sempre dentro daquilo que somos na base, na nossa personalidade. Porque senão estamos a desconfigurar-nos. Por isso é que a autenticidade é tão importante. E por isso é que o programa de comunicação vencedora, lá está, tem vagas limitadas para poder ir à autenticidade de cada um e poder trabalhar também especificamente, para além de trabalhar em grupo, trabalhar especificamente com a necessidade depois de cada pessoa. Isso é muito interessante. Estava-me aqui também a lembrar que um dos maiores medos, se não estou a erro, o maior medo que a humanidade tem, nem é o medo da morte, é o medo de falar em público, não é? E nós temos muitos colegas, muitas pessoas que nos ouvem, que mais tarde ou mais cedo têm que ter este momento de estarem perante um grupo de pessoas, um grupo de amigos, no trabalho, com pessoas que nunca viram na vida, outras que já as conhecem, mas que têm que ter esta interação. O que é que tu consideras que pode ser aqui os primeiros exercícios para alguém que quer iniciar estes discursos de forma mais autêntica, mas de forma mais tranquila? Conseguir entender a mensagem que quer passar sem entrar naquele nervosismo de mãos suadas, de gaguez, de muitas bengalas, de muitas crenças ali envolvidas. O que é que tu achas que podes dar de primeiras dicas, primeiros passos para que uma pessoa possa entrar nesses momentos mais tranquilo e mais confiante de si? Olha, o Alexandre Monteiro, conhecido especialista em dizer para pessoas, já tive o privilégio de fazer uma live com ele em 2020 e nunca mais me esqueço dele dizer: olha, o maior medo da humanidade é falar em público. O segundo é o medo de morrer. E o terceiro é o medo de morrer a falar em público. Eu tenho uma enorme piada a isso, porque de facto é um dos maiores medos da humanidade, se não o maior, e tem a ver precisamente com o medo do julgamento, que já vem desde os tempos da pré-história, em que o homem das cavernas vivia em grutas, em comunidades, e quem não fosse aceite pelo grupo, pela gruta, pela caverna, era expulso. E ser expulso
era sinónimo de morrer, por causa das temperaturas negativas, dos predadores. Então é desde aí, e o nosso cérebro em algumas coisas evoluiu muito pouco desde os nossos ancestrais. Então há muito este medo inato de quando eu vou ser... Eu costumo dizer, nós não temos medo de falar em público, nós temos medo de falhar. É só uma letrinha, só um H, mas faz toda a diferença. Que faz a diferença. Nós temos medo de falhar, de na altura nos esquecermos, na altura não sermos bons o suficiente, dos julgamentos que podem fazer, daquilo que nos acontece, todas aquelas manifestações fisiológicas. Isto é um mundo, por isso é que o programa de Comunicação Vencedora que trabalha especificamente sobre estes desafios, como falar em público, quer em vídeo, porque o medo não é das pessoas, ninguém nos vai atirar com ovos ou tomates ou pedras. Esperemos que não é da câmara, não é? Não tenho os dentezinhos aqui que nos vão morder, não é disso que nós temos. É medo precisamente do julgamento, o medo de falhar. Eu costumo dizer que não há dicasinhas ou no sentido de receitas de bolo, não há pozinhos mágicos. Há um trabalho de desconstrução de tudo aquilo que acontece no nosso cérebro, todas as reações que fazem o nosso corpo ter um conjunto de alterações neuroquímicas que, em vez de nos deixarem motivados, confiantes, nos deixam bloqueados, nos deixam com medo e nos deixam retraídos. Então tem tudo muito a ver com iniciar um processo em que eu entendo como é que o meu cérebro funciona e quais é que são os gatilhos que são ativados e também perceber que aquela mesma adrenalina que surge, por exemplo, eu dou sempre este exemplo. Eu não sei se gostas de andar de montanha-russa, por exemplo. Gostas de andar de montanha-russa? Não muito. Eu tenho vertigens, portanto não é assim, não é a minha praia, não. Ok. Então, se tu não gostas de andar de montanha-russa, provavelmente, se tu estiveres numa montanha-russa que está prestes a partir, tu vais sentir uma ansiedade negativa. Eu não quero andar nisto, não, tirem-me daqui. Mas se tu gostares, tu vais sentir, uou, isto nunca mais anda, meu, bora lá, vamos lá, caraças, isto vai ser fixe, meu, adoro isto. Isso foi a minha primeira experiência, Hugo. Isto vai ser muito visto, de repente cheguei lá acima, não achei piada nenhuma. Pois lá está. E o que é que vai acontecer a seguir? Da próxima vez que tu andares, a mesma reação que vai acontecer no teu corpo antes de tu andares a primeira vez e achares que ia ser fixe, a reação vai ser exatamente a mesma, só que a tua interpretação cognitiva vai ser diferente. Tu vais ativar um gatilho de uma situação em que tu estiveste desconfortável, em que correu mal, em que tu não gostaste, mas as alterações, a subida da adrenalina, a subida do cortisol, todas as alterações neuroquímicas vão ser muito parecidas. Mas a forma como nós interpretamos a alteração que está a acontecer no corpo, porque eu costumo dizer assim, 100 pessoas, 200 pessoas, vais entrar num palco ou vais fazer uma live, por exemplo, essa live do Alfredo Monteiro, no final tiveram 2.501 pessoas e tiveram 300 e tal pessoas em permanência, e isto, uou, graças, o que é que estas 300 e tal pessoas estão aqui a pensar? E é o Alexandre Monteiro vai estar a avaliar tudo o que eu vou estar, as microexpressões. Se eu estiver focado nisto, o que me vai acontecer é que eu vou bloquear e vou ficar nervoso e vou meter os pés pelas mãos. Agora, o que acontece à interpretação que tu dás a esses sinais do corpo, eu costumo dizer assim, imagina que tu ias fazer, lá está, uma live, uma palestra para muitas pessoas, independentemente de ser ao vivo, de ser presencial ou de ser aqui na câmara. Imagina que tu ias estar como se estivesse no sofá a ver um filme, tipo domingo à tarde, Netflix, estou ali. Ia chegar aqui, então Andréia, tudo bem? Fiz. Não dá, não ias ter energia. Ou seja, tu precisas dessa ativação. O teu corpo dá-te a energia que tu precisas. Só que todos os processos mentais, quando não são treinados e não são, digamos, identificados e usados a nosso favor, fazem com que eu fique bloqueado pela mesma energia que, quando eu sei usar a meu favor, vai ser a energia que me vai potenciar. Então é todo este trabalho
de entender como é que isto funciona e de ter estratégias específicas para saber usar a adrenalina a nosso favor, que depois desbloqueiam na hora de falar em público, porque eu já fui a pessoa que me sentia super bloqueado. Porquê? Porque ainda ontem partilhei isto na live, desde o infantário, de quando os meninos faziam xixi nas calças, depois de serem fechados numa sala sem poderem sair, nós fechávamos na sala, sem podermos sair, fazíamos. Quem fazia xixi nos calções levava porrada. E diziam: se tu vais contar em casa, ainda levas mais. Então eu sempre fui aquele miúdo que os meus pais perguntavam-me, e eu todas as manhãs, minha mãe dizia que eu tinha que ir para o pote, olha lá vai ele para o pote. Porquê? Porque me dava a volta à barriga e eu ficava cheio de medo de ir para o infantário e eles não sabiam porquê. Ou seja, isso desenvolveu em mim todo um conjunto de gatilhos em que eu não abria a boca. Depois a minha voz demorou muito a mudar. O que acontecia na adolescência era gozado. Achas que eu tinha vontade de ser chamado ao quadro? Era um pânico. Era um filme. Ainda por cima em casa, eu era educado à base do estar calado, às vezes de forma verbal, outras vezes de forma não verbal. Outras vezes também. Ou seja, e eu via coisas como, por exemplo, lembro-me de dizer ao meu pai uma vez, e ele a criticar a música que eu estava a ouvir, e eu dizer: gostos não se discutem. E ele respondeu-me assim: eu vou dizer exatamente como ele disse. Pois não, mas os teus são gostos de merda. Como é que uma pessoa que é educada desta forma vai ter um instinto, uma capacidade natural de ser confiante quando tem de fazer a sua voz ser ouvida? Então às vezes são processos profundos que têm de ser trabalhados e são processos que demoram o seu tempo, mas que, lá está, eu costumo dizer que não há Gabrielas. Eu costumo falar no síndrome da Gabriela Cravo e Canela, que é a primeira novela da Globo, cujo genérico era: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E há pessoas que é assim: eu nasci assim, vou ser sempre assim, e não há Gabrielas. É possível, por mais limitações que tu sintas na hora de falar em público, na hora... Eu tive pessoas com quem eu trabalhei que tinham 20 anos de experiência numa área e que recusaram constantemente convites que lhe iam dar hipóteses incríveis de networking, de dar formação, de dar palestras, e que andaram e que me diziam assim: eu não sei como é que eu tive tantos anos a perder tantas oportunidades por esta crença de que eu não sirvo para falar em público. E é incrível como às vezes são pessoas que, na sua autenticidade, num contexto mais informal, são pessoas tão interessantes, com um conhecimento tão válido e tão incrível, mas na hora de passar a desconhecidos, ou na hora de falar para uma câmara, ou na hora de dar uma live, ou na hora de aceitar um convite para uma palestra, não é para mim. Okay? Então, trabalhar sobre isto, sobre tudo o que bloqueia, depois ter estratégias para preparar corpo e mente, por exemplo, a postura em que nós estamos. O corpo influencia. Ou seja, quando nós, por exemplo, estamos tristes, nós associamos isso a uma expressão facial. Nós percebemos pela cara da pessoa, pela postura da pessoa. O que às vezes não pensamos é que, se eu me colocar numa postura de confiança, se eu me colocar numa postura em que eu estou ali, braços abertos, ou ali mão na anca, é a posição da super mulher, eu como sou do Porto costumo dizer que é a posição da peixeira da bolhão, são aquelas mulheres do Norte, são aquelas mulheres mesmo poderosas, levam do Norte. Não é, caralho? É, caralho. Mesmo. Bem, tivemos aqui alguns pequenos percalços da internet, coisa natural para quem anda neste mundo, mas estávamos aqui a falar das tuas dicas sobre como dar aqui a volta, ou dar os primeiros passos para nos sentirmos mais confiantes a falar em público, que é o nosso maior medo, o medo número 1 da humanidade. Queres continuar o teu raciocínio, Hugo? Sim, olha, estava a falar e estava-me a lembrar que eu lembro de ser miúdo e ir com a minha avó. Lá está, o mercado do Bolhão, no Porto, onde via aquelas senhoras. E desde miúdo que reparava que estas senhoras ali com aquela postura, ali a mão na anca, ele dizia, achava que elas eram mesmo
pessoas, mesmo na forma de falar, confiantes, a forma como interagiam com os clientes e tudo. E isso não é de todo, não é uma relação assim tão aleatória. Antes, pelo contrário, é uma relação muito direta entre a forma como nós colocamos o nosso corpo, a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal, tem muito a ver com todas as reações neuroquímicas que acontecem no cérebro. E se eu me coloco numa certa postura, eu consigo interferir de uma forma intencional em que nos meus níveis de testosterona, que é aquilo que me vai dar mais confiança, me vai deixar preparado para a ação, e nos meus níveis de cortisol, que é digamos, a hormona, o neurotransmissor que nos deixa estressados, que nos faz reagir ao stress. E o que é que acontece? Em determinadas posturas corporais eu consigo interferir de uma forma intencional consigo aumentar os meus níveis de testosterona, ou seja, ficar mais confiante, e diminuir os meus níveis de cortisol, ou seja, ficar menos estressado. E há vários estudos sobre isso. É uma das técnicas que eu trabalho. A outra é o foco, trabalhar a mente para em que é que eu estou focado. Será o Tony Robbins até tem uma frase muito, muito conhecida em que ele diz: where focus goes, energy flows. Para onde vai o meu foco, vai a minha energia. Então, se eu no momento de falar em público estou focado no que é que as pessoas vão achar e se vão perceber que eu possa estar nervoso, ou se vão perceber alguma falha, ou vão estar à espera que eu gagueje, ou que eu vou ter um tipo de energia, vou ter um tipo de confiança que se calhar não será a mais produtiva. Agora, se eu estou focado em acrescentar o máximo que eu posso e sei, se eu estou focado naquilo que eu trabalhei, se eu estou focado no mérito que eu estou a prestar ali, se eu estou focado em entregar e que no final aquelas pessoas me vão agradecer pelo meu tempo e pela minha disponibilidade, se calhar a minha energia e a minha disponibilidade no momento vai ser melhor, vai ser mais interessante, vai ser mais produtiva. Então é isto, trabalhar o foco, trabalhar a postura corporal, a expressão do corpo e trabalhar toda a parte mental, toda a parte da gestão emocional que influencia o meu estado de espírito, o meu estado de confiança, o meu estado de motivação naquele momento. É algo complexo, não posso dar a ilusão a quem tem medo de falar em público, em quem nunca o fez ou quem fez poucas vezes e se calhar não correu assim muito bem, que de um momento para o outro não está lá de dedos, isso vai mudar com dois ou três pauzinhos mágicos. Não, é algo que dá trabalho, é algo que trabalhamos, por exemplo, no programa de Comunicação Vencedora ao longo de um mês, é uma imersão, porque é algo que é quase como aprender a dançar. Eu tenho um percurso na dança e também dizia que eu tinha 2 pés esquerdos, 2 pés direitos, não tinha jeitinho nenhum, mas passo a passo, evoluindo, tomando-lhe o gosto, consegui chegar a um patamar em que hoje desfruto, em que hoje vou dançar e não estou preocupado com os julgamentos. Na altura as pessoas se calhar olhavam com um olhar de escárnio e gozavam um bocado, agora olham com um olhar de admiração. Sinceramente, não vou dizer que é igual, mas digo que é igual no sentido em que não é pelo julgamento dos outros que eu vou deixar de fazer ou não. E nós temos de chegar a um ponto, isto trabalha-se, em que estamos tão seguros daquilo que temos a entregar e do nosso valor, que independentemente de se eu estou a fazê-lo para 2 ou 3 pessoas ou para 200, o que eu sei é igual. O que eu vou entregar é com a mesma disponibilidade, com a mesma entrega, e acredito que seja mesmo de coração, porque isso também tem muito a ver precisamente com o tema do podcast, que é a autenticidade. E é nós entregarmos de coração aquilo que nós sabemos que pode acrescentar ao outro. Exato. E eu ainda na última live que fiz dizia, não tenho muito filtro a entregar, não estou a pensar se eu estou a entregar, sei lá, conteúdo que eu dou no programa e que pessoas pagam para ter. Não estou a pensar sobre isso, é o que eu sinto que vai acrescentar no momento. E acho que a nossa autenticidade tem muito a ver também com isso. É nós conseguirmos perceber que quando está conectado com o nosso propósito, quando
temos uma intenção de facto genuína de acrescentar e de poder passar a nossa verdade e essa verdade acrescentar de alguma forma ou outra, nós vamos fazê-lo sem grandes reservas. É teres a consciência, não é? A consciência de que és a tua melhor versão e estás a entregar o melhor de ti e acolheres-te com isso, com esta consciência, para conseguires depois também entregar o melhor ao outro. Olha, aqui para terminarmos o nosso episódio, que mensagem é que tu gostarias de passar para as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, e já agora dar aqui os teus contactos, o programa que está agora a ser lançado para maio? Fala um bocadinho disso. Sim. Olha, a grande mensagem que eu tenho é que, eu falei um bocadinho disso, não há Gabrielas. Gabriela há só na novela. Por isso, se tens alguma crença, tu que estás a ver ou ouvir este podcast, se tens alguma crença em relação a teres nascido assim, seres assim e vai ser sempre assim e as oportunidades são para os outros, tu não mereces estar num local em que as pessoas te ouvem, em que te percepcionam como confiante, como credível, não há Gabrielas. Tu podes, consegues e mereces se estiveres disposto a pagar o preço por isso, porque eu acredito, e todas as pessoas, sem ter a ser das pessoas que já passaram pelo programa Comunicação Vencedora, assim o demonstram. Todos de facto temos uma voz que merece ser ouvida e todos somos bons em algo, todos temos um conhecimento específico sobre algo que se calhar mais ninguém tem da forma que nós temos, e mesmo que haja muitas pessoas a ter, ninguém o tem e ninguém o vai passar com a nossa forma de transmitir, porque antigamente o conhecimento estava muito pouco disponível. Nós tínhamos que ir a uma biblioteca, pesquisar numa enciclopédia ou uma coisa do género. Hoje é o contrário. Hoje temos tanta coisa disponível, tanto acesso, que o que faz a diferença é a nossa história, a nossa verdade, a nossa, precisamente, autenticidade. E eu tenho muitas pessoas que eu sei que trabalham comigo. Eu recebi uma mensagem que me disse assim, esta semana, foi anteontem, me disse assim: sabes, eu tenho o curso da Teresa Guilherme na quinta-feira, à mesma hora que a tua live, e deixei de fazer o curso da Teresa Guilherme, deixei de fazer o workshop da Teresa Guilherme para estar na tua live. E eu penso assim, bem, se calhar se fosse há uns tempos eu pensava, porque é que alguém vai deixar de ver Teresa Guilherme, tem 30 anos de experiência, uma comunicadora que toda a gente conhece, para estar na live do Hugo? Porque se calhar vai fazer sentido para algumas pessoas, para muitas pessoas, fazer um workshop sobre falar em público com a Teresa Guilherme, mas vai fazer sentido a outras pessoas fazer com o Hugo. Porque nós vamos nos identificar com pessoas, nós vamos nos identificar com histórias, nós vamos nos identificar com verdades, com autenticidade. Então é isso. Tu tens uma voz que merece ser ouvida, e eu tenho muitos casos de pessoas que detestavam a sua voz, que achavam que nunca seriam capazes de falar para uma câmara, que achavam que nunca seriam capazes de fazer uma live, dar uma palestra, dar formação, e hoje em dia têm melhores oportunidades de networking, têm propostas de trabalho, são mais bem-sucedidas em entrevistas de emprego, conseguem fazer melhores negócios, vender melhor os seus produtos e os seus serviços, e ter mais credibilidade. Com isso, ter mais autoestima, melhores relações, melhor qualidade de vida, porque a qualidade da nossa comunicação, eu acredito, está diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida. Concordo. Então é esta a mensagem. Olha, e que contactos ou onde é que as pessoas te podem procurar e fazerem o teu curso de forma a poderem potencializar e melhorar a sua comunicação? Olha, mais fácil, para não estar aqui a complicar, e mais direto, basta pesquisar em hugomadeira.pt no Instagram. A página chama-se hugomadeira.pt _ com voz, que é com voz com Z, mas faz o trocadilho fonético com voz. Mas o hugomadeira.pt vai logo aparecer. O programa Comunicação Vencedora de maio, nós só temos uma vaga disponível. Por isso, corram. Se alguém tiver esse interesse em de facto fazer a sua voz ser ouvida com confiança, segurança, assertividade, mas lá está, sem perder a autenticidade,
tenho todo o gosto e se esteve aqui no podcast, se ouviu o podcast, há um bónus que é só para as 5 primeiras inscrições, que é uma sessão individual no final comigo, tá? É só para as 5 primeiras, já não está disponível, mas se alguém esteve nesse podcast, se quiser inscrever no programa, se fizer sentido, se identificou, diga-me. Eu estive no podcast da Andreia, Vite, e olha, quero fazer o programa. Tenho todo o gosto e no final oferecer essa sessão bónus, assegurar. É uma sessão. Isto não estava combinado, até eu estou surpresa. Não. Obrigada. Olha, nem eu pensei sobre isso. Foi agora. Foi sentido, olha, foi autêntico. Não percam esta oportunidade. Certamente que vão ter, o Hugo vai fazer mais cursos destes ao longo do ano e poderão acompanhá-lo. Faz todo o sentido, até porque a nossa comunicação acaba também por ser a nossa voz para o mundo. Hugo, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por teres estado aqui, por teres dado voz à tua sabedoria e a ti que nos ouves, até breve. Obrigada. Beijinho. Obrigado. Fiquem bem. Tchau, tchau.